Bom dia. Eu queria falar hoje com vocês sobre uma cena presente nos três primeiros evangelhos, em que ocorre uma cura, e nesta cena há uma curiosidade a respeito das vestes de Jesus. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria conversar com vocês sobre a importância de fazer perguntas. As perguntas são a postura natural diante da realidade. Uma frase difícil para dizer algo que você pode constatar no comportamento de qualquer criança. A criança faz perguntas a respeito do que ela vê, ouve, percebe de alguma forma. Ela quer entender e para entender precisa fazer perguntas. As perguntas são base para o aprendizado. É só quem é capaz de questionar e aí de buscar as respostas, é que é capaz de aprender. E de uma forma muito estranha, né? Uma pergunta mostra aquilo que a gente não sabe. Pelo menos aquilo que a gente ainda não sabe. Fazendo perguntas é que a gente consegue achar um caminho até uma resposta, até algo que a gente não conhece ainda, por meio de perguntas que a gente tem contato com a realidade. Refletir sobre perguntas é importante porque nós estamos muito acostumados aos textos dos evangelhos. Nós já lemos muitas vezes, conhecemos muito bem as histórias, e a gente para de perguntar: tem algo mais? Tem algum detalhe que a gente não percebeu ainda? Então hoje eu quero mostrar um detalhe que eu acho bem interessante e que depende de fazer então uma pergunta. A cura está relatada lá em Mateus, capítulo 9, versículos 20 até 22. Mateus 9, versículos 20 até 22. Eu vou ler aqui. Eu estou usando a revista e atualizada. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então, uma história muito conhecida, um relato muito curto aqui de Mateus, mas a cena é muito bonita. Essa mulher, ela não ousa falar com Jesus, não ousa pedir para ele, para que ela seja curada, mas ela acredita, se ela tocar ao menos as vestes dele, ela será curada. A fé dessa mulher é enfatizada pelo próprio Senhor Jesus aqui no final. Filha, a tua fé te salvou. A mulher tem a intenção, claro, de ser curada. Mas qual é o método que ela decide usar para ser curada? Ela decide tocar em Jesus. Quase, né? Ela decide tocar as vestes de Jesus. Agora, tocar em qual parte das vestes de Jesus? O texto não deixa claro qual era a parte das vestes de Jesus que ela pensou em tocar. De fato, o texto não fala.
Então, essa pergunta fica sem resposta. Qual parte das vestes de Jesus essa mulher pensou em tocar? Mas tem uma pergunta parecida e que vai ter uma resposta. Qual parte das vestes, qual parte das vestes de Jesus ela tocou? Aí Mateus escreveu para a gente. Vamos ler de novo ali o versículo 20. Finalzinho do versículo. Veio por trás dele e lhe tocou na orla. Orla das vestes. Orla da veste. Ajudou? Então, a nossa tradução usou uma palavra bem difícil, né? Ela tocou a orla da veste de Jesus. Você sabe o que significa essa palavra? Eu não sabia, sinceramente. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Antes de olhar o dicionário. Mateus escreveu o evangelho dele em grego. Tá? O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. E os leitores da época liam, claro, grego. Liam esse grego de Mateus. O que será que os primeiros leitores pensaram, entenderam quando eles ouviram essa palavra sendo lida? Em grego, não em português, claro. Nós não temos exatamente o que os primeiros leitores entenderam. Mas olha que curioso esse mural, digamos assim, que existe lá em Roma. É um mural datado do século IV. Bom, nós estamos no século XXI, então eles estão bem mais próximos ali da época que Mateus escreveu, para eles entenderem os significados das palavras, né? Então a gente lê aqui orla da veste, a gente fica com um mistério, um enigma. Agora, olhe como alguém lá no século IV entendeu essa cena. Olha essa mulher tocando as vestes de Jesus, a mulher tocando as vestes de Jesus. Mas repare, onde que ela está tocando? Aqui, pela imagem, parece só um fio, você percebe? É só um fio aqui do tecido. Curioso, não é? O que será isso? Mas então, se a gente tivesse só essa pista, a gente ficaria sem entender o que Mateus quis dizer com orla da veste. Mas a gente tem outras pistas para considerar. Bom, primeiro o dicionário, né? Não só. Bom, em português, você procurar a palavra orla, e mesmo as traduções diferentes que a gente tem no Novo Testamento do grego para o português, a gente vai encontrar que essa mesma palavra aparece como orla, borda ou franja das vestes. Franja. Porque borda também é outra palavra que fica, bom, é a extremidade, né? Qualquer extremidade da roupa. Mas franja já é algo bem mais específico. E vamos seguir em frente para ver se não é bem essa palavra que estava na mente de quem ouviu lá no início o Evangelho de Mateus sendo lido. Bom, primeiro que, como eu já disse, né, Mateus escreveu em grego, então, embora que nós tenhamos traduções diferentes, orla, borda, franja, Mateus usou uma palavra grega, tá? Coloquei aqui a transcrição. Mateus usou essa palavra. Quem falava grego, da época de Mateus, entendeu na hora, ele está falando
disso. Nós aqui é que ficamos questionando, não é isso? O que? Orla das vestes. Aí, a pista que vai ser chave para a gente é que no próprio Evangelho de Mateus, essa palavra é usada em outra ocasião. O próprio Senhor Jesus usa essa palavra. Ó, leia comigo Mateus 23. Mateus 23, versículos 1 a 5. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. De novo, né? Aparecem algumas palavras difíceis aqui, mas você deve ter ouvido a palavra franja sendo dita, né? Olha o finalzinho do versículo 5. Alongam as suas franjas. Então, em grego, no Evangelho de Mateus, escrito em grego, a mesma palavra para orla das vestes, lá em Mateus 9, é essa palavra franja, aqui de Mateus 23. É a mesma palavra. O tradutor, aqui da versão revista e atualizada, usou palavras diferentes. Lá ele usou orla, aqui ele usou franja. Então, lendo em português, a gente não consegue perceber que se trata da mesma palavra, mas é. Mateus 9, orla das vestes. Mateus 23, franjas. Mateus 23, 5, franjas. É a mesma palavra. Agora apareceu uma outra palavra difícil aí, né? Pertinho da palavra franjas. Filactério. Filactérios. Vamos ver, filactérios e franjas. E o que está acontecendo, né? Jesus ele está falando com as multidões, olha lá o início, né? Falando com as multidões e com seus discípulos, e ele está acusando escribas e fariseus. Acusando os escribas e fariseus de entenderem a lei de Moisés, ensinarem corretamente a lei de Moisés, tanto que ele fala para o povo: façam o que eles dizem, não é isso? Versículo 3: Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, Jesus está dizendo, eles estão ensinando corretamente a lei de Moisés. Lei de Moisés porque, logo no início, né, versículo 2, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Mas então, eles entenderam como seguir a lei de Moisés, estão ensinando corretamente, mas não estão praticando. O que eles estão fazendo é obras para serem vistos pelos homens. Versículo 5, né? Praticam suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. E aí, o exemplo de obras que eles estão fazendo para serem vistos pelos homens é o finalzinho do versículo 5. Alargando os filactérios e alongando as franjas.
Bom, do que será que Jesus está acusando, então, os escribas e fariseus? De praticar algo com o objetivo de ser visto pelos outros, só que esse algo para a gente é estranho, né? Porque é difícil até o português que a gente está lendo aqui. Alargando os filactérios e alongando as franjas. Lembre-se que nosso alvo é entender o que são as franjas, tá? Mas primeiro, então, vamos entender o que é um filactério. Eu trouxe aqui uma imagem, uma foto de um soldado israelense. E olhe o que tem aqui nessa imagem, né? Olhe o que ele tem aqui na testa e olhe o que ele tem aqui no braço. Vocês viram que tem duas caixinhas? Uma caixinha aqui na testa e uma caixinha aqui no braço? Então, essa caixinha é um filactério. Uma palavra difícil para a gente, filactério, mas é essa caixinha. E dentro dessa caixinha tem uma porção da lei de Moisés. Aí você pergunta, de onde vem essa ideia de usar essas caixinhas? De onde vem essa ideia de usar filactérios? Vem das próprias escrituras, da lei de Moisés. Olha comigo Deuteronômio. Deuteronômio 6. Ó, leia comigo do 4 até o 8. Deuteronômio 6, do 4 ao 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Repare, palavras da lei de Moisés, então, alguns israelitas, e modernamente, claro, judeus, e aqui um israelense, ele entendeu que a lei de Moisés estava dizendo para usar as palavras da lei de Moisés atadas, está vendo? Ó? Entrelaçadas, atadas, amarradas. Versículo 8, na mão, no caso aqui, na mão, no braço, e entre os olhos, praticamente aqui na testa, entre os olhos. Olha lá, isso é um filactério. No caso aqui, 2 filactérios. Bom, do que Jesus estava acusando lá os escribas e fariseus? De alargarem os filactérios, não era isso? Alargarem os filactérios? A gente não sabe exatamente qual é o tamanho usado lá na época, mas o fato é que essas pessoas que Jesus está acusando estão alargando os filactérios com o fim de serem vistos pelos homens, ou seja, estão usando essas caixinhas de algum tamanho aqui desproporcional, digamos assim, com o fim de chamar a atenção. Então, a lei de Moisés disse para usar, sim. E lembre-se, Jesus até disse, eles entenderam corretamente a lei, estão ensinando corretamente, mas não fazem, não praticam corretamente. Em que sentido? Eles praticam com o fim de serem vistos pelos homens. O erro não é usar o filactério, usar, tudo bem, usar mandamentos da lei de Moisés, pelo menos uma boa interpretação.
mas não é com o fim de ser visto pelos outros. Então não é para alargar os filactérios. Agora, e as franjas? Se os filactérios têm algo a ver com religiosidade, digamos assim, e as franjas nas vestes? Será que tem a ver também com religiosidade? Vamos ver. Então, a orla, ou borda, ou franja das vestes também é uma parte da roupa, sim, e é um mandamento. E está presente em duas passagens, tá? Uma delas é Deuteronômio 22, 12. Deuteronômio 22, 12. Farás borlas, é a palavra aqui para franjas, tá? Quando traduziram do hebraico para o grego, foi essa mesma palavra usada lá por Mateus para falar da orla ou das franjas, tá? É a mesma palavra. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Agora, por quê, né? Qual era a intenção desse mandamento? Aí uma passagem que explica isso muito bem é Números. Opa. Números 15. Números 15, 37 até 41. Números 15, 37 até 41. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas. De novo, aquela palavra franjas, orla. Tá? Façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui a passagem é muito clara sobre para usar para os israelitas, mais tarde judeus, é para usar a borla, o franja nas vestes, um mandamento dado por Deus. Agora, o objetivo desse mandamento era que aquele que usasse essas franjas se lembrasse de todos os mandamentos. Versículo 39. As borlas, as franjas, estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Ele fala até mais, né? Com isso você não vai fazer o que os seus olhos querem, o que o seu coração quer. Porque ele diz aqui, vocês estão adulterando, versículo 39. Mas, pelo contrário, né, usando essas franjas, o israelita, o judeu, se lembraria de todos os mandamentos e seguiria o Deus de Israel. Repare que tem uma nota aqui sobre o cordão, né? No final ali do 38, presas por um cordão azul. Usar então essas franjas para lembrar de obedecer os mandamentos. Usando essas franjas, o judeu se lembrava: eu sou
eu preciso obedecer à lei de Moisés. Quais mandamentos? Todos os mandamentos da lei de Moisés. A intenção, então, é a de obedecer todos os mandamentos da lei. Então, de novo, né, a acusação que Jesus fez aos escribas e fariseus era de alargar os filactérios, ou seja, aquelas caixinhas de algum tamanho diferente, não sabemos exatamente qual, e de alongar as franjas. Repare, usar as franjas era mandamento. Usar as franjas era algo que o próprio Deus tinha mandado para o povo fazer aqui na lei de Moisés. Mas algumas pessoas estavam alongando as franjas com a intenção de serem vistos. Olhem como eu uso as franjas que me lembram que eu obedeço à lei de Moisés. Então não é para alongar, mas quanto a usar, sim. E usar significa sou obediente à lei de Moisés. Então, lembra a parte das vestes que a mulher tocou? Qual parte das vestes a mulher tocou? A mulher tocou a orla da veste de Jesus, ou as franjas, a franja. Jesus tocou, a mulher tocou justamente nessa parte das vestes que era ordenada por Deus para que o israelita usasse para se lembrar de obedecer todos os mandamentos. Jesus, usando essas vestes, deixava claro, Jesus, usando essas franjas nas vestes, deixava claro que ele mesmo era obediente à lei de Moisés e que ele tinha intenção, sim, de obedecer todos os mandamentos da lei de Moisés. Tem aqui algumas imagens que mostram essas franjas. Claro que são imagens modernas, mas repare, olha, aqui eu tenho um manto e ali eu tenho essas franjas nas extremidades. Aqui também, por baixo aqui da blusa, tem ali uma roupa e ali tem franjas usadas aqui por esse rapaz. Se você reparar também aqui nessa foto, é uma roupa que a gente vê até mesmo aqui em São Paulo alguns judeus usando, mas agora repare de uma próxima vez que você encontrá-los, se eles também não estão usando estas franjas. Estão reparando? Essa orla da veste. Claro que aqui a versão moderna, mas lá na época de Jesus e mesmo na época de Moisés, já era esse mandamento, usar essas franjas, com a intenção de lembrar a si mesmo e também de mostrar, eu sou obediente, eu quero obedecer à lei de Moisés. Então, Jesus era obediente à lei de Moisés. Algo que aquela cena curta narrada por Mateus, aquela cura involuntária que Jesus promoveu porque a mulher tocou antes mesmo de falar com ele. Por aquele detalhe de que ela tocou as franjas da veste de Jesus, a gente tem uma confirmação de que Jesus era obediente à lei de Moisés e que isso ficava evidente até mesmo nas roupas que ele usava. Ora, que Jesus era obediente à lei de Moisés é algo que fica claro e que combina com palavras do próprio Senhor Jesus. Olha comigo Mateus 5, esse mesmo evangelho, Mateus 5, 17 a 19. Mateus 5, 17.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, o menor, no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus aqui, é claro, falando com os judeus, e ele está dizendo, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Combina muito bem com ele mesmo, Jesus, usar em suas vestes as franjas que mostravam a intenção e a lembrança de obedecer todos os mandamentos da lei de Deus. Também combina ver Jesus como obediente à lei de Moisés, obediente à Torá, o fato de Jesus ser chamado de mestre, até mesmo pelos inimigos. Se Jesus fosse alguém transgressor da lei, obviamente transgressor da lei, seria muito estranho ser chamado de mestre. E você deve se lembrar também que quando Jesus foi preso, naquele julgamento, o Sinédrio tentava encontrar acusações contra Jesus, mas havia muita dificuldade de achar algo de errado feito por Jesus, alguma transgressão feita por Jesus. E transgressão seria algo proibido pela lei, algo que fosse contra a lei. Eles não conseguiam achar. Até que Mateus até fala que acharam testemunhas falsas para acusar Jesus. Então, Jesus se mostra como mestre, ele se mostra cumpridor da lei e ele se mostra também como o grande intérprete, aquele que entendeu verdadeiramente a lei de Moisés, lei de Deus, e conseguiu transmitir. Tanto que ele fala do maior mandamento, sem deixar sombra de dúvida, amar a Deus sobre todas as coisas, trecho que a gente leu agora há pouco lá de Deuteronômio. Ali Jesus vê o centro da lei, o mandamento mais importante, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. E Jesus liga isso a amar o próximo como a si mesmo. Mas repare, intérprete ideal da lei de Moisés. Também outra cena em que há uma discussão com fariseus, Jesus tem um ensino sobre o que contamina e o que não contamina o homem, né, o ser humano, e aí tem esse ditado de Jesus, né, o que sai do homem é o que o contamina. Mas, de novo, Jesus vai interpretar corretamente a lei de Moisés, não vai para o exagero que os fariseus e escribas estavam promovendo, acima, né, além da lei de Moisés, mas Jesus se mostrava obediente à lei de Moisés. Espero que você tenha apreciado essa reflexão. É apenas uma curiosidade de uma cena muito bonita dessa cura promovida por Jesus. E com essa curiosidade, nós sabemos algo, né? Algo, muito pouco, das vestes de Jesus, mas esse algo confirma que Jesus era obediente à lei de Deus. Ficamos por aqui e na semana que vem teremos uma nova aula.